Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, 25 de junho de 2021, vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus 8, versículos do 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou-se e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amados irmãos, vimos aqui nesta passagem desse santo evangelho que aquele homem leproso, vindo Jesus se aproximando, ele teve uma fé tão grande, incontida em seu coração, e se ajoelhou diante de Jesus e pediu que o curasse daquela lepra. E Jesus imediatamente tocou nele e curou, porque Jesus disse: Eu quero. E a partir daquele instante, Jesus curou aquele leproso. Naquela época, essa lepra era uma doença temível pelos povos. Toda pessoa que estivesse com essa lepra, segundo relata a palavra, era uma pessoa impura, era uma pessoa que era excluída da sociedade. Em outras palavras, eles achavam que aquela pessoa ela tinha algum tipo de maldição, por isso ela tinha aquela lepra. Eu assim, aqui dentro de mim, imaginando, eu fico a imaginar, quem sabe se talvez essa doença não vinha a ser o câncer, que nós temos aí há muitos e muitos anos, né, que depois a ciência evoluiu e descobriu vários nomes para várias doenças que um certo tempo não havia. Não sei, não posso afirmar, mas quem sabe essa doença não era câncer, porque existem vários tipos de câncer. Existe algum tipo de câncer que ele dá aquela ferida no corpo da pessoa e ele vai comendo, roendo a pessoa, e o fim é a morte mesmo, né? Então, eu fiquei a imaginar sobre isso. Então, amados irmãos, vejam só o tamanho da fé desse homem, né? Conforme relata a palavra, que diz aqui que o leproso se aproximou-se de Jesus e ajoelhou diante dele. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha a fé desse homem, a fé que levou ele até Jesus. Senhor, tu tens o poder de me curar. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Isso é um exemplo para todos nós, que por maior que seja a dificuldade ou enfermidade que nós estamos passando, nós temos o exemplo deste homem de nos aproximar de Jesus e pedir a ele: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Me cure, Senhor. Por quê? Ele foi curado porque ele usou da sua humildade para se aproximar de Jesus. É o que nós devemos e temos que fazer: se humilhar diante do nosso Senhor. Essa humilhação que eu estou falando não é uma humilhação para ser indignado, ser injustiçado, não. É a humildade da superioridade do nosso Pai, o poder do nosso Pai, que tudo está nas mãos dele.
Precisamos acreditar que Jesus é o Senhor e que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. E aí, com o passar do tempo, aconteceu tudo o que aconteceu. Jesus foi morto em uma cruz exatamente pelos nossos pecados, por essa incredulidade que nós temos. E hoje não, a partir daquela época, ele vive em forma de Espírito Santo, mora e habita em cada um de nós e está em todos os dias conosco. Jamais ele nos abandona. É um Pai maravilhoso. E aqui Jesus disse aqui, se tu queres, pode me purificar, o homem falou para Jesus. E Jesus imediatamente estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado. E aí Jesus disse a ele que não contasse a ninguém, mas que fosse lá pagar, aqui ele diz assim, mostrar ao sacerdote, né, a oferta. Fazer a oferta, como era de costume na lei de Moisés e até os dias de hoje, né? E mostrar aos sacerdotes. E aí ele foi, para que o sacerdote visse que ele estava fazendo a oferta, mas que ele já estava curado. Porque naquela época, pessoas que passavam por esse tipo de enfermidade, elas eram excluídas da sociedade, como eu falei mais cedo. Elas eram pessoas que eles tinham como pessoas malditas. Elas sofriam algum tipo de maldição, e então a sociedade excluía essas pessoas. Então, Jesus, com seu amor e sua misericórdia infinita, ele não exclui nenhum de seus filhos, porque o seu amor é imenso. Todos nós somos filhos e propriedade de Jesus. Todos nós somos filhos da luz. E nós precisamos buscar constantemente essa luz, que é o fogo do Divino Espírito Santo, aquele fogo que nos acende, que nos mantém quente na fé viva em Cristo Jesus. Amados irmãos, tenham todos uma santa sexta-feira, iluminada pelo nosso Mestre Jesus, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Bom dia e um abração carinhoso, com todo o respeito do Toninho do Táxi para todos vocês.